Olá, queridos parceiros do Bernoulli. Eu sou Fabiola Fal, diretora de experiência do cliente. Estou muito feliz porque estamos iniciando o nosso 360 focado em marketing, retenção de clientes, captação de novos alunos. O nosso grande objetivo aqui é dividir informações, formações para ajudá-los no dia a dia aí do colégio de vocês. E eu estou aqui hoje com duas convidadas especiais demais que eu gostaria muito de apresentar. A nossa primeira convidada é a Larissa Pontes. A Larissa que é gerente de experiência nos colégios Bernoulli. Perfeito. Larissa, obrigada por estar aqui Obrigada conosco pelo convite. e dividir todo esse conhecimento que você tem e que a gente já tem feito algumas coisas separadinhas e agora a gente vai fazer junto aqui e poder levar isso para o maior número de parceiros. Obrigada, Larissa. Eu que agradeço. E nós estamos aqui também com a Amanda Cruz, que ela é a coordenadora de marketing das nossas unidades escolares do Bernoulli. Obrigada, Amanda. Obrigada por ter topado estar aqui conosco também nesse papo, né? Obrigada pelo convite, Fá. Que bom. Vamos lá. E hoje nós vamos falar sobre retenção de alunos. Eu tenho certeza que você no seu colégio deve pensar, como é que eu faço a retenção dos meus estudantes? Mais importante do que captar novos alunos é mantermos os nossos estudantes ali no nosso dia a dia. E eu tenho certeza que isso não é um desafio só dos nossos colégios parceiros. Isso também é um desafio dentro do Colégio Bernoulli. E os nossos parceiros, eles têm muita curiosidade em entender como é que o Bernoulli faz isso. Qual é a mágica do Bernoulli em reter clientes? Como é que são essas propostas de marketing para que esses estudantes permaneçam no colégio? Então, nós vamos começar aqui já fazendo essa pergunta, que eu acho que é a pergunta de milhões, a pergunta que está valendo milhões, que é: por que a retenção ela deve ser uma estratégia desde o início do ano? Será que isso é uma hipótese verdadeira? Não é uma hipótese verdadeira? Eu queria que eu ouvisse um pouquinho de vocês, se realmente a retenção do estudante acontece no dia 1. Conta um pouquinho para a gente como que é. Bom, vamos lá. Eu costumo pensar, Fabiola, que não é no primeiro dia de aula, né? A gente tem uma importância da jornada, né, dessas famílias e desses alunos. E nos colégios Bernoulli, a gente, inclusive, tem uma jornada mesmo, né, que a gente oferece aí de informações para os alunos novatos e também para os alunos veteranos. Então, eu acho que o grande ponto é o ato da matrícula. É claro que no processo, né, de escolha da escola do seu filho, também faz toda a diferença. Mas no ato que a família fez a matrícula, o que você pode oferecer de acolhedor, né, e das principais informações da instituição para ela, até o primeiro dia de aula. Então, nós temos uma jornada, e aí a gente vai, né, recebe essas famílias com muito acolhimento, né, mas vai dando pílulas de informações até o primeiro dia de aula, que aí a gente começa, né, Lari, com todo o processo de encantamento, não apenas com a família, mas com o aluno ali já dentro da sala de aula. E é a oportunidade, Fabiola, que a gente tem para, de fato, validar tudo aquilo que a gente prometeu na captação. Ali é a hora da verdade, vamos dizer assim. Ali é aquilo que a família vai entender se, de fato, o que a gente falou, o poder, as argumentações que a gente levou, né, que a gente trouxe para essas famílias, se tudo isso, de fato, acontece no dia a dia. Então, começa o primeiro dia de aula, é muito importante? Porque ali é a verdade, né? Não é só de fato o que a gente vai entregar para aquelas famílias e aqueles alunos que estão ali no nosso dia a dia. Isso é muito bom, né? Porque muitas vezes a gente pensa assim, vai ser só o primeiro dia, a hora que esse aluno já estiver dentro da escola, a partir dali começa a jornada dele. Mas não começa ali, né? E tem um ponto importante que é não deixar essa família no limbo, né? A família fez a matrícula e até o primeiro dia de aula, às vezes ela vai ter ali mais de meses, né? Esperando ansiosamente, né, a entrada daquela criança, né? O primeiro dia de aula daquela criança. Então, todo detalhe faz toda a diferença, né? Faz muita diferença. Algumas iniciativas, Amanda, eu acho super incríveis ali no dia a dia, que é aquela foto com os amigos. Conta um pouquinho, acho que a Fabiola vai gostar dessa. No primeiro dia de aula do Bernoulli, normalmente a gente recebe assim, a escola completamente enfeitada, né? Os colaboradores super felizes. Uma vez, no processo de escuta de famílias, eu escutei assim, o quão faz diferença. Desde o porteiro que está lá na pontinha da escola, até
até dentro da sala de aula, o sorriso estampado, né, nos nossos profissionais, mas também a gente faz alguns momentinhos, algumas pitadinhas de encantamento. Então, tem um brinde que a gente entrega no primeiro dia de aula, que a gente considera aí que é o kit de boas-vindas. A gente tem também uma fotinho, que aí os alunos vão para a hora do intervalo, tiram uma foto para registrar aquele primeiro dia. Então, são algumas pitadas, né, para trazer ainda mais encantamento no inicinho ali do ano letivo. E a escola fica diferente, porque tem o dia do picolé, né? Exato. Fazer essas coisas do dia a dia para dar aquela leveza. Você está chegando na escola nova, muitos alunos novatos podem acontecer, não só os renovados, mas os novatos. E ele está chegando. Criança gosta de férias, né? Então, ele tá voltando para a rotina. E como a gente quebrar isso e falar assim, aqui também é gostoso, aqui você também tem esse acolhimento. Então, é uma forma de cuidar, de reter. A gente já retém nesse início. Então, o aluno chega em casa e fala assim, nossa, mãe, hoje foi o dia do picolé. Foi incrível. Foi incrível. A gente podia pedir comer quantos picolés quisesse, sabe? Então, são coisas assim que acontecem no dia a dia desse primeiro início do ano letivo que marcam. Sim. Né? E esses marcos geram essa fidelização e essa retenção que é desde o primeiro dia e antes dessa jornada começar, não só desde o primeiro dia. E como que vocês fazem essa preparação dessa jornada para esse estudante que vocês trouxeram aqui? Existe um antes, que é esse estudante que os pais estão visitando a escola, e aí, Amanda, você falou uma coisa super importante, porque enquanto esse aluno está ali dentro da escola, ele já fez a matrícula, mas ele não está estudando ainda, ele ainda está na escola de origem. E a gente está num risco, Exato. porque pode ser que a escola de origem também esteja fazendo um trabalho de reter esse estudante ali dentro. Então, a hora que você falou isso, para mim acendeu uma luz. Não é porque a matrícula está feita que a matrícula está garantida. É e diferente, o jogo não né? tá ganho, né, Fabíola? A gente tem um preparo, né, que a gente chama de régua de comunicação, né? São alguns e-mails com informações extremamente importantes. Então, tem uma linha muito tênue, né? Você não pode bombardear aquela família de informação porque ela está encerrando a jornada numa outra instituição. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter muito acolhimento, muito clareza de informação. E aí você tem, né, toda instituição tem inúmeras informações a serem compartilhadas, desde os principais contatos ali, né, Lari, de secretaria, quais são os telefones imediatos que numa necessidade você possa entrar em contato com a escola, como o manual do uniforme, cartilhas. Então, são uma série de conteúdos que mês a mês, né, também para não ser massivo, a gente vai entregando ali até o primeiro dia de aula, né? E, na verdade, até antes do primeiro dia de aula, porque antes do primeiro dia de aula tem a reunião com o pedagógico, né? Que é normalmente ali a diretoria daquela unidade com a coordenação e o professor que vai dar aula para aquele aluno também. E uma coisa muito legal que acontece, eu vivi isso, né? Como mãe, mudando a minha filha de unidade. A minha filha veio de uma unidade que ela estava acostumada, estava bem, estava confortável, vamos dizer assim. E ela ficava muito curiosa, mas como vai ser lá? Como vai ser lá? E as pílulas do ano passado e retrasado, a gente colocou vídeo dos professores se apresentando. Que legal! Eu vou ser seu professor de teatro. Eu vou fazer isso, a gente vai fazer isso, vai ser um ano incrível, vem muito animado, que a gente tá muito animado para te receber. Então, esses vídeos foram incríveis, porque trouxe já uma proximidade da criança já saber, esse aqui é meu professor. Ele encontrou, passou no corredor, já sabe, aquele ali é meu professor de matemática, aquele é meu professor de... Então, todos os professores se apresentavam. Porque aí o aluno, ele não vai para o colégio pensando, quem será que serão meus professores? De uma maneira ainda muito, muito carinhosa, esse professor, ele já se apresentou para a turma, né? Ele já sabe. E os nossos professores gravam esses vídeos como se eles estivessem falando com a criança ali do outro lado da tela. Que sacada! Então, eles estão sempre muito entusiasmados, né? Muito animados. E as crianças, né? Os adolescentes já chegam, né? Com esse gelo quebrado, né? Então, já chegam um pouco mais confortáveis. Né? Eu já conheço aquele professor, né? De alguma forma, eu já tive um contato com ele. Eu adorei essa ideia. Eu gosto muito de uma outra ação também. Eu sou estamos adorando das ações do Bernoulli. Eu gosto muito de uma ação também que acolhe muitos novatos. Isso é uma coisa que acontece, que em algumas escolas é possível fazer, que é a redistribuição de turmas. Isso também é um ponto importante, Isso viu? é um ponto que faz extrema diferença e fez para mim também.
né? Quando a criança chega de uma turma nova, né? Em uma escola nova e ela tá numa turma nova, se todo mundo já tá muito fechado, já se conhece demais, entrosado demais, a entrada dessa criança é dificultada. E essa redistribuição que acontece das turmas serem, né, oxigenadas ali, fazem esses grupos se reabrirem. E a possibilidade de outras crianças entrarem, se enturmarem com mais facilidade, é gigantesca. Que é o processo de enturmação, né? E o processo de enturmação, ele também faz parte da jornada. Então, ele é um dos tópicos da jornada, né? Que a gente inclui ali. Então, com antecedência também, os pais já sabem qual é a turma que o seu filho vai fazer parte. Entendi. E agora, vocês entraram no ponto para mim que a gente vai agora começar a abrir esse novelo de linha aqui, né? Esse novelo de lã. Vamos lá. Vocês disseram que para o aluno novato é uma experiência extremamente gratificante, porque ele está chegando na escola, a turma está oxigenada, então não tem aqueles grupinhos. Mas e para os pais que já são da escola? Aí eu quero saber como é que isso acontece. Porque existe hoje as famílias que já estão há muito tempo na escola, ele faz o grupo de amigos, porque é muito natural que o teu grupo de amigos de adulto, ele acaba sendo o grupo de amigos dos filhos. Porque você tem todo final de semana um compromisso da festa de aniversário, né? Eu costumo dizer que se tem 30 alunos na sala, você tem 30 sábados comprometidos, né? Porque pelo menos em cada final de semana tem uma festa, né? Exatamente. E esses pais vão fazendo amizade e tudo certo. E isso é muito importante, porque eu acho que isso também acaba agregando muito para o processo educacional, que essas famílias estejam enturmadas nesse processo. Agora, eu queria que vocês me contassem um pouquinho como é que é essa relação com as famílias dos estudantes que já estão na escola, que já têm esse grupo de amigos. Como é que eles lidam com essa oxigenação de turmas, com essa mistura de sala? Como que é feito isso dentro do colégio? Alguns pais não gostam porque tem essa resistência de falar, não, meu filho conhece, mas acho que é bom a gente esclarecer que o processo, ele é feito, mas o pai sempre fala três amigos que eles gostariam de levar. Que eles gostariam de manter junto para o próximo ano. Entendi. Então, ele não vai sozinho de tudo, né? Mas só que você acaba que cada um tem 2 ou 3 ali que preferem que faça esse processo e o processo vai se acomodando, né? Natural. Os pais quiserem, olha, meu filho ficou numa situação que eu não curti muito, então você pode realocar ele em outra turma, isso é tudo negociado, lógico, mas é sempre nesse intuito de acolher. Mas o que é importante nessa questão de quem são os alunos de renovação? É que eles já viveram a experiência. Eles sabem o que é o Bernoulli. Eles sabem o quão bom foi isso para vivência. Porque os nossos filhos vão conviver com pessoas diferentes frequentemente, né? No trabalho, né? Mais para o futuro, na faculdade. Então, essa movimentação, os pais entendem que ela é necessária, porque ela é da vida, ela é real. É uma preparação para ir para essa sociedade tão grande ali, né? E muitos pais dão uma forçada e falam assim, não, vamos tentar? Eu acho que daqui a pouco você vai se adaptar. Vamos tentar mais um mês? Se não der certo, a gente... né? Então, essa negociação também é por parte dos dois lados, sabe? As famílias negociam com os filhos, de entender que também é um movimento, que daqui a pouco ele vai se adaptar e se adapta. Porque é da vida. A gente vai encontrar outras pessoas nessa jornada, né? E vão encontrar novos melhores amigos, novos melhores amigos. E é importante ressaltar, Fabiola, que é o pedagógico, né? Juntamente, né? Professores, coordenadores e diretores que fazem essa montagem desse grande quebra-cabeça de cada uma das turmas. Então, você tem essa opção para os pais, você pode ou não escolher de 2 a 3 amigos para manter com o seu filho, o que não garante que terão os 3, mas ao menos um. E o pedagógico vai para essa tarefa, né, de fazer essa montagem desse grande quebra-cabeça. E um ponto também que eu queria reforçar da minha fala inicial é que a jornada ela é feita para os alunos novatos e também para os veteranos. É claro que tem algumas informações ali que os veteranos já sabem, né? Então, eles não entram no mesmo timing, né? De cronograma das informações. Mas a enturmação é feita em conjunto, essa mensagem dos professores é feita em conjunto, a reunião pedagógica são todos juntos. E aí, os processos eles vão se retroalimentando e as trocas vão acontecendo ali entre
entre famílias veteranas e novatas, o que tudo torna que o processo, né, do primeiro dia de aula seja mais leve, seja organizado, né, e seja positivo, né, para todas as famílias, independente se são novatas ou veteranas. E o que vocês estão trazendo é esse relacionamento com a família, às vezes numa situação que é mais delicada, porque não deixa de ser delicado quando você tem que abrir mão, por mais que você saiba que aquilo que vem pela frente é muito bom. Você olhar para trás e saber que você não vai mais viver aquele mesmo grupo também causa uma certa estranheza para as famílias. Mas eu acho que o Bernoulli, ele já tem uma conduta dessa relação com a família tão forte que mesmo diante de situações que talvez não sejam as mais confortáveis, a gente consegue lidar muito bem com isso. Então eu queria que vocês contassem, porque eu sei que tem muita coisa que o Bernoulli faz ao longo do ano letivo, que é para fidelizar essa família ao colégio. Não é só uma ação de fidelização que vai acontecer no início do ano com a enturmação, ali acho que a gente tem a cereja do bolo, é a consistência de que essa relação é muito duradoura. Mas como que é a relação das famílias durante todo o ano letivo? Porque esse processo de fidelização dessa criança na escola desse estudante, ela tem uma jornada inicial, mas ela acontece ao longo do ano todo, né? É constante. Né? Conta um pouco pra gente algumas experiências que vocês vivem ali no dia a dia do colégio, que faz com que essas famílias sejam realmente participantes desse processo como um todo. Eu gosto de colocar que é a escutativa. Momentos de escutas com as famílias fazem muita diferença em todo esse processo. Porque você entender que o que a escola captou do seu filho e o que você quer passar sobre o seu filho é muito importante. Então, e escutas em todos os pontos. Então, desde a secretaria, né, o atendimento telefônico, o pedagógico, coisas, né, a parte da orientação, né, vocacional, ali, os orientadores psicólogos. Então, todas essas frentes estarem abertas a escutar é muito importante. Esses momentos, eles geram oportunidades dessa jornada, porque você vai entender aonde está a fragilidade, aonde aquela família está sentindo que não foi muito legal, onde precisa melhorar. Então, você traz uma escuta ativa. E outro ponto muito importante que eu considero são as pesquisas. A gente precisa executar pesquisas para ouvir os pais. As pesquisas são fundamentais, porque sem dado, você não consegue mudar a jornada. Você não sabe onde está a dor. Então, se você não pergunta, você precisa estar aberto a ouvir e a se reinventar. Não só ouvir, exatamente, a se reinventar. E são nessas escutas, né, e nesses resultados das pesquisas, né, Lari, que a gente transfere isso também para o processo de comunicação. Uma comunicação clara, objetiva, acolhedora, constante, sem ser massiva. Acho que é a segunda vez que eu falo de massivo aqui, porque a gente tem que ter muito cuidado, né, para a dosagem de comunicação certa para essas famílias. Tudo isso faz com que essa constância aconteça, né, e que a gente seja realmente consistente. Tem um exemplo que eu gosto, a gente estava ali conversando nos bastidores e eu gosto muito de trazê-lo, porque ele é bem recente. Nós, pela primeira vez, promovemos um momento de escuta com famílias da educação infantil e dos anos iniciais. Nós, equipe de marketing, né, das unidades escolares. E foi tão positivo, né? Nós unimos ali, junto com a equipe pedagógica, famílias de perfis diferentes. É muito importante que você escolha famílias de perfis diferentes, até para você ter uma amostragem, né, boa, né, para acolher essas informações. E não só vieram insights muito positivos para a gente, como as famílias se sentiram, assim, extremamente privilegiadas, né? A gente escutou coisas do tipo: poxa, meu filho já estudou em outra escola e isso nunca aconteceu. Que legal a equipe de marketing nos ouvir, né? Tão próximo. A gente fez um grupo, né? Uma espécie de um grupo focal. E a gente fez ali algumas trocas de ideias para entender mesmo, sabe? E isso foi muito rico. Tanto que a gente quer aplicar para outros segmentos da instituição e colocar isso no nosso calendário de atividades, né? Fazer esse momento de escuta, refletir ali nas melhorias da nossa comunicação, da nossa campanha de admissão de novos alunos, de retenção dos alunos veteranos e por aí vai.
Isso é muito bom. Então, vocês aplicam pesquisas e, fora essas pesquisas, os grupos de conversa. Traz essa família dentro da escola. Às vezes, eu vou em algumas escolas, né? E hoje o Bernoulli, com mais de 1.200 escolas parceiras espalhadas pelo Brasil, a gente tem muitas realidades diferentes, né? E, às vezes, eu escuto muitos mantenedores que, ao invés de trazer a família para esse universo, coloca a família da porta para fora. Não deixa a família participar. Não ouve essa família. E o que vocês estão trazendo, e que eu concordo genuinamente com vocês, o processo de escuta, ele é muito importante. Porque é esse processo de escuta que vai fazer com que, na época da renovação de matrícula, você já tenha um canal aberto com a família. Porque, às vezes, você fez a matrícula do aluno, ele veio para dentro da escola, você tem esse estudante ali trabalhando, estudando, com relação com os professores, feliz da vida, mas você nunca chamou essa família para conversar. Você nunca perguntou para ela se ela está feliz, se está tudo bem, se tem alguma coisa que a gente pode melhorar. O processo é contínuo de melhora. E, de repente, você chega com uma carta de renovação, dizendo para ela, vamos renovar, estamos com tanto de aumento, a mensalidade vai de tanto para tanto, e essa família que passou 1 ano sem falar com você, ela vai dizer, poxa, só está me procurando agora, porque vai vir com essa cartinha de renovação. E o que vocês estão dizendo é, esse processo é contínuo, ele precisa acontecer genuinamente durante todo o processo. Essa família, ela é parte dessa escola, ela não está apartada da escola. Você não traz só um aluno para estudar, você traz uma família para estudar junto com você. Cada um com o seu papel, mas todo mundo genuinamente trabalhando ali dentro da escola. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho agora, de maneira mais prática, como é feito esse momento de renovação de matrícula? Qual é o calendário que vocês usam? Que época que isso acontece? Porque eu sei também que toda a previsão da escola, se ela vai ter mais turmas, menos turmas, se tem uma turma que tem mais vagas, menos vagas, enfim, existe toda uma logística também para essa operação acontecer. Acho que a garantia da escola é esse organismo vivo, é manter tudo isso acontecendo, aluno feliz, aluno aprendendo, se desenvolvendo, né? Um dos valores do Bernoulli é o aluno ao centro, então tudo que nós fazemos hoje aqui dentro é pensando nesse aluno, né? Como é que a gente pode melhorar essa rotina do estudante. Então, pensando que isso tudo está acontecendo, está na hora de eu me comunicar com as famílias, dizendo para elas, e aí, continuamos juntas? Vamos juntas? Ou não? A gente não toca nesse assunto e deixa a coisa fluir? Me conta um pouquinho como que isso acontece ali no colégio. Bem, a gente começa a falar de renovação em agosto. Por que eu falo em agosto? Porque a gente começa a ter que olhar para a inadimplência. A gente já olha para a inadimplência ao longo do ano, né? Mas em agosto é uma hora muito importante para a gente olhar e tratar de uma forma muito especial essa inadimplência, né? Então, a gente começa olhando isso, fortalece essa comunicação toda e a partir de aqui no Bernoulli a gente está... A expectativa desse ano é a partir da 2ª quinzena de setembro já começar o processo de renovação. Uhum. Então, a gente começa, mas você precisa tratar toda essa parte de comunicação, todo esse acolhimento, resolver todas as pendências que você acha que ainda tem. Então, poxa, já fiz todas as reuniões com as famílias, né? Todo aquele processo que a gente conversou antes tem que estar bem executado, né? Eu já tenho que ter passado por todas as famílias. A gente sabe que no meio do ano tem uma entrada de novatos, que pode acontecer, né? Muitas... famílias optam por entrar no meio do ano. Então, essas famílias também já têm que ter passado por esse processo de acolhimento, de percepção, senão ele vai ficar até assustado. Acabei de entrar e estou recebendo já sobre renovação, mas então a gente também tem que cuidar dessas famílias que entram tardias para dentro dessa escola, porque faz muita diferença também. E a gente começa a olhar para a renovação, e o importante da renovação são os dados. Para mim, o que ajuda a gente a garantir que uma renovação vai bem ou não, é a gente ter essas informações de dados para poder entender, aberto por turma, por turno, por série, exatamente para a gente ver como é que está o avanço. E esse avanço da renovação nos sinaliza muita coisa. Então, pode existir uma turma específica que ninguém rematriculou. Pode ir lá no pedagógico e tem alguma questão naquela turma. Então, você começa a voltar com a informação e falar, pedagógico, me ajuda a entender por que o 3º ano da unidade tal não está renovando? Tem alguma questão? Tem algum ponto que está sendo de dor? Os pais têm reclamado de alguma coisa? Os alunos não estão bem? Então, você consegue mapear
essa antecipação nos ajuda a trazer esse mapeamento com mais clareza. É importante ressaltar, Fabíola, que dados nos trazem muitas leituras, né? Não que vamos olhar para aqueles números e já saber, mas eles vão nos acender algum momento de alerta. Tem um ponto que a Lari fala aqui, que é sobre a comunicação acolhedora e a comunicação também com os inadimplentes, né? Ambas são acolhedoras. É importante sempre ter uma comunicação muito próxima com as famílias, mas o mais importante de tudo aqui é você não tratar as pessoas da mesma forma. Os inadimplentes, eles têm uma tratativa individualizada, né? Porque cada um tem uma situação ali dentro da família, uma questão, né? E óbvio que a gente tem a divulgação em massa, mas que ela também é super acolhedora. Os nossos textos, se eu pegar aqui todos os textos, sempre vai ter ali uma introdução muito próxima, que fala dessa jornada que ainda continua até o final do ano, mas que nós já estamos vislumbrando, né? O próximo ano, que está quase lá. Então, a gente sempre tem, né, esses detalhes, esses cuidados que eles nunca podem ser esquecidos. Justamente para a família não achar que a gente está preso ali, né? É só nessa questão financeira, que a relação é só naquele momento. Porque definitivamente ela não é. Né? A gente tem uma jornada aí de 300 dias na escola, né? Aproximadamente. São muitos. E me conta uma coisa, quando vocês entram nesse processo de renovação que você está dizendo, né? A gente vai fazer alguns processos individualizados para aquele aluno que da família está inadimplente, para outra família que ainda não fez a renovação. E vocês atendem individualmente essas famílias ou existe algum projeto de chamar todas as famílias para dentro da escola e fazer? Como que é essa tratativa? Então, por exemplo, eu tenho na minha turma lá, eu pego a minha turma de segundo ano, eu tenho 30 alunos na minha turma de segundo ano. 20 alunos já sinalizaram que vão renovar conosco e está tudo certo. 10 alunos sinalizaram que não vão renovar, ou pelo menos não falaram com a gente ainda está aquela coisa que eu não sei ainda o que vai acontecer. Individualmente, vocês chamam cada uma dessas famílias, vocês vão entender o contexto de cada uma. Me conta um pouquinho como que é esse processo. A gente traz primeiro esse contexto. O que a gente faz, né? Acho que os dados vêm primeiro. Então, a gente pega aqueles 10 que ainda não renovaram, vamos entender? Tem algum pedido de documentação, de declaração de matrícula dessa família? Essa família, de fato, tem muitos atendimentos, tem muitos chamados com a gente, entrou reclamando, pediu muita reunião pedagógica. A gente tem um CRM que acompanha isso, né? Mas não quer dizer que precisa ter um CRM para acompanhar. Você acaba tendo esse feeling de quais as famílias que, né, recorrem mais. Então, esses 10 estão com esse contexto, né? De declaração, de pedir muita reunião, muito acompanhamento. Não é isso. Então, aí você vai separando, né? Qual que é o real problema. Então, não é isso. Essas famílias estão normais, vida normal, tá tudo ok. Então pode ser simplesmente porque ela teve alguma dificuldade na plataforma. Vamos entrar em contato com ela e perguntar, olha, estou à disposição. Você já recebeu comunicação de... Pode ser uma família muito ocupada, que não viu, caiu num e-mail, não viu o aplicativo e se perdeu. Você sabia que o processo de renovação está aberto? E eu tô aqui para te ajudar. Você está precisando de alguma ajuda? Legal. Então, fazer essa jornada junto. Nem que seja por telefone, ou você mandar um WhatsApp, você fazer... Olha, eu tô aqui, o que você precisar, você pode me mandar um oi que eu vou te ajudar. Então, ou às vezes ele tá com alguma dúvida, ele não teve tempo de ir pra escola. Sei lá, tá com uma insegurança. Tô com medo do meu filho ter uma recuperação. Eu renovo ou não renovo? É uma pergunta simples. Mas ele ainda tem dúvidas. Ele não sabe qual que é, né? Ele pode ter dúvidas de como é esse processo. Então, eu me coloco à disposição sempre para ajudar. Sempre. Não cobrando. A cobrança é muito ruim. Mas a disposição para a ajuda é super bem-vinda. É entender que individualmente cada um tem uma história. Não adianta a gente entrar, todo mundo vai ter a mesma história, todo mundo está no mesmo fluxo, porque não está. Você tem desde aquela família que nem olha o aplicativo, né? Nem olha, antigamente era agenda, né? Acho que a gente deve ter algumas escolas que ainda usam a agenda e tá tudo certo, né? Seja agenda, seja aplicativo, seja o bilhete, eu sou do tempo do bilhete, que a gente mandava bilhete para as famílias, né? Mas eu acho que não importa por onde
onde vai. O que a gente tem que sempre olhar é individualmente. Cada família tem uma história, cada família tem um contexto, né? As famílias vêm de processos diferentes e, enquanto escola, é entender cada uma delas, né? E garantir que elas estejam dentro desse processo, desse fluxo aí, desse trilhar desse parceiro. E aí eu acho que é isso também, quando vocês falam dos dados, um outro ponto extremamente importante é captação de novos alunos. Isso vai se dar quando eu já olhei para dentro de casa e eu entendi se eu tenho vaga ou não. Porque eu também, às vezes, vejo alguns dos nossos colégios parceiros começam a fazer divulgação, né, de matrículas, concurso de bolsas, e algumas coisas, algumas frentes. E, às vezes, eu pergunto, mas você tem quantas vagas disponíveis na sua escola? Não, nem sei. Bom, mas se eu não sei quantas vagas eu tenho disponível, como é que eu vou abrir um concurso de bolsas para o 6º ano? Talvez o meu 6º ano já está lotado. Então, eu tenho um 6º ano já com vagas completas, eu já tenho mensalidades que estão ok, eu vou abrir o concurso de bolsa ou não, né? O processo seletivo, eu vou abrir ou não. Então, eu acho que esses dados que vocês falam aqui para a gente, eu acho que isso é super importante, até para esse olhar de crescimento das escolas. A gente também faz isso nos nossos colégios, né? É você aplicar a previsibilidade. Então, nos meus 3 últimos anos, qual que é a minha taxa de rematrícula histórica? Eu aplicar isso, porque também eu não posso começar muito tardio, né, Fabiola? Porque se eu esperar renovar para depois olhar para fora, eu perdi o time. Isso. Então, eu preciso aplicar uma previsibilidade, que é histórica, de renovação que eu tenho na escola. Pode ser um ano incrível e melhorar? Pode. E aí, nós vamos correr atrás para achar mais sala e achar espaço físico para... Esse é o problema bom que queremos. É um problema maravilhoso. Mas, o que mais importante para mim é você jogar essa previsão para poder se antecipar e abrir... Aqui, a gente abre a captação antes da rematrícula. Olha aí, gente, anota essa dica que é importante. Captação antes de rematrícula. Mas com essa previsibilidade. Sim. Né? E um ponto a gente já prevê, a gente aqui é otimista, então a gente prevê 100% de renovação e faço a meta. E aí você vai adaptando essa meta ao longo da evolução da renovação. Então você não deixou ninguém de fora. Boa. Se você joga uma meta, e depois você vai aplicando a meta histórica, então você abre com cheio, nossa, foi muito incrível a captação. Opa, vamos calibrando aqui, vamos ver se a gente consegue ceder mais vagas e não jogar uma renovação 100%. Então a gente vai equalizando. Desculpa, Não, imagina, a gente tá ficando tão à vontade Vai aqui. ficando bom, o papo tá bom. Daqui a pouco a gente tá disputando quem vai falar mais. E um ponto que é super importante, Fabiola, assim, que as escolas não podem largar para trás, que é, ok, a admissão no Bernoulli vem antes da rematrícula, mas a comunicação com a família veterana vem antes de qualquer coisa. Muito. Porque é a mesma coisa que aconteceu alguma coisa na sua casa e o seu vizinho fica sabendo antes de você. Você vai ficar muito brava. Então, verdade. é exatamente o que a gente faz, assim. A gente comunica às nossas famílias, né? Olá, queridas famílias, viemos aqui para contar, muito felizes que o processo de admissão do ano X vai começar. E, em breve, fiquem tranquilos, teremos, né, o processo de rematrícula. A vaga do seu filho está garantida, né? Claro que mediante a aprovação, né, do aluno ali no final do ano letivo. Mas a gente deixa as famílias, né, avisadas, as famílias veteranas avisadas em primeira mão e tranquilas, né, de que a gente garante ali a vaga dos filhos deles, né? Tá. Isso é extremamente importante. Legal. Então, se a gente fosse pensar aqui num cronograma, a gente vai, primeiro, avisar as nossas famílias que o processo de admissão vai começar, tá tudo bem, vamos seguir junto, né? Estamos felizes, satisfeitos, nossos resultados têm sido incríveis, nossa jornada caminha. Primeiro ponto. Segundo, a gente abre captação externa, que aí a gente vai ter todo um processo que acho que vale um outro podcast para falar sobre captação externa, né? E como é que a gente busca, né? Onde é que estão esses estudantes? Eu acho que vale a gente bater um papo sobre isso também. A gente vai abrir esse processo e, em paralelo, a gente também vai começar a organizar as nossas, né, renovações, como é que esses nossos estudantes, eles vão seguir conosco, quem vai seguir, quem não vai seguir, olhar para os inadimplentes. E aí eu só queria fazer um parênteses nos inadimplentes, que eu acho que é um ponto importante, entender nível de inadimplência, né? Eu acho que também existe aqui uma outra categoria inadimplentes, quem são, como são, onde vivem, né? É um inadimplente de um mês? É um inadimplente de um ano? É um inadimplente recorrente, né? Eu acho que isso também. Vocês também têm essa parte junto com o financeiro, caminha junto também lá? Caminha junto.
caminha junto. A minha área faz todo esse processo Tá. e a gente faz as organizações de faixas de negociação. Uhum. Isso é muito importante. Boa, também. Porque a gente tem a pessoa que está numa inadimplência de uma mensalidade e tem a pessoa que está com uma inadimplência de 8, né? Se a gente renova em setembro. Então, são tratativas diferentes. Uhum. Né? Não posso tratar dívidas diferentes com a mesma régua. Isso. Então, a gente faz uma régua para, de fato, fazer as negociações. Então, se é uma mensalidade, como é que é essa negociação? Se são 2, se são 3, né? Então, isso vai faseando e a gente só tem uma regra, que é, ele tem que iniciar o processo para poder abrir a matrícula do ano que vem. Ele tem que sinalizar que está em negociação para ele poder abrir a matrícula. Em alguns casos, quando são inadimplências mais altas, ele precisa quitar todo o processo para poder renovar. Então, todas as faixas, cada uma tem a sua, né, particularidade ali, mas é importante, porque como é que você vai garantir uma vaga, né, tirar uma vaga de outra, de uma captação, né, que a gente tem que olhar para o negócio. Lógico, a saúde financeira. A saúde financeira do negócio. E eu não posso deixar, né, a saúde financeira em risco. Lógico, a gente vai sempre atender, sempre acolher, estar super atento. Mas ter esse equilíbrio também de entender essa família que está dentro, cumprindo os acordos. Está cumprindo o combinado? Então, beleza, essa família eu vou priorizar. Essa família que nem está interessada. Você liga, ele não quer saber, ele não quer negociar. Fala, eu vou ver isso lá na frente só, vou ver isso só ano que vem. Né? Qual que é o seu interesse também se uma pessoa não está interessada? Porque tem duas coisas diferentes. Se a pessoa está interessada, você também está interessado. Está super preocupado dela resolver junto. Agora, tem famílias que às vezes não estão interessadas. E um ponto que vocês trazem aqui, que eu acho que fica uma reflexão para as nossas escolas parceiras, é ter uma pessoa responsável por esse processo dentro da escola. Muitas vezes aquilo que fica a responsabilidade de todo mundo é responsabilidade de ninguém. Né? Aquilo que é para todo mundo acaba não acontecendo. Então, às vezes, algumas das nossas escolas, elas têm lá uma pessoa na secretaria, é uma pessoa que faz todo o processo de secretaria e também cuida de rematrícula e também cuida de matrículas novas. Então, acho que independente do tamanho, né, do porte da escola, você ter uma pessoa responsável por isso é muito importante. E você sabe, Lari, às vezes eu tenho diretora que é a diretora e é ela que faz esse processo. Sim. E é muito dolorido, porque tem famílias que vêm conversar com a diretora e ela faz o processo de inadimplência também e fica numa situação extremamente complicada nesse meio. Então, ter pessoas dedicadas para esse processo também seria super importante, né? O pedagógico não fala as questões financeiras aqui. Separa as questões financeiras do pedagógico. Completamente separado. Aham. E isso é até para dizer, aqui o pedagógico olha para outra coisa, né? Então, às vezes, né, tem agendas que as pessoas querem falar com o diretor de NAD e falam assim, não adianta você falar comigo, porque não sou eu que resolvo. Então, a experiência do cliente vai apoiar e vai estar ali como se fosse com o meu olhar mais voltada para o tema, que é financeiro, que não é o meu tema. Sim, né? sim. Porque se você começa a misturar muito, a família também começa a misturar muito, né? Então, eu acho que as escolas, elas precisam ter esse cuidado. Ter uma pessoa responsável por esse processo. Porque se você tem um dono do processo, esse dono do processo vai fazer as pesquisas, ele vai fazer, ele vai entender os dados, ele vai conseguir mensurar o que está precisando olhar mais, o que está precisando olhar menos. E aí tem um ponto que eu queria voltar, Lari, que você comentou, ali atrás, e a gente acabou indo para outro lugar, mas como é que é esse processo quando vocês fazem a análise, por exemplo, de que em uma turma específica a gente está tendo uma baixa adesão de continuidade? Como é feita essa sinalização? Então, assim, você foi lá e você compôs o dado. Então, você vai lá na secretaria, puxa o dado. Poxa, da minha turma de 30, 20 renovou, ou 15 renovaram, ou 10 renovaram, a gente olha um sinal de alerta aqui. Como que é feito isso aqui? Você faz chama pessoal para conversar, vai chamar o diretor pedagógico, coordenadora. Como que é feito o sinal de alerta quando isso acontece? Porque às vezes é uma questão assim, né? Eu já vivi situações de escola que estava com processo acontecendo, abriu uma escola nova num bairro próximo, e essa outra escola estava fazendo um processo de que traga um amigo e a tua matrícula é isenta, né? Isso acontece. Então, de repente, você está olhando para uma turma lá de 5º ano, que a gente tem uma família que acaba
fazendo amizade com as outras famílias e acaba, né, levando sempre o grupo. E esse é um ponto importante de você olhar e falar, poxa vida, se nessa turma aqui eu tô tendo uma baixa adesão, pô, será que tá indo nessa outra escola? Puxa, será que aconteceu alguma coisa? Como que é feito a hora que vocês identifiquei que tem alguma coisa diferente acontecendo? O que que a gente faz? A gente identifica e a gente sinaliza imediatamente para o pedagógico e pergunta: vocês têm algum feeling de que isso pode estar acontecendo alguma coisa diferente? Ou tem alguma movimentação? Ele fala, olha, essa turma não me parece ter nada estranho, nada diferente. E aí, a gente chama essas pessoas para conversar, né? Para entender. Então, essas famílias, elas são meio que abordadas, né? Ou são abordadas pela área de experiência no sentido de, posso te ajudar com alguma renovação? E ele pode dar uma pista, falar, olha, a gente tá... Porque as pessoas se comunicam, né? Contam. Então, a gente pode fazer uma abordagem pela área de experiência para entender assim, posso te ajudar, né? Com aquela abordagem que eu trouxe antes do ajudar, da disponibilidade, e a família abrir. Ah, não, a gente ainda não decidiu não, porque tem 10 mães ali que estão combinando de mudar de escola. Tá. Você pode descobrir ali, né? E aí, você também vai levar essa informação pro pedagógico e falar, olha, pedagógico, tem 10 mães falando que vamos tentar. O que a gente pode fazer para reter? Tá. Que ação que a gente pode fazer, que proximidade que a gente tem que ter, vamos chamar uma reunião com esse grupo para conversar, para entender qual é o motivador, né? Se ele entende bem qual que é a diferença da nossa escola para a escola que ela tá, né, optando, porque às vezes a mãe tá indo por um efeito manada, não por uma real intenção. Sim, porque uma mãe chamou, uma mãe falou que o preço tá mais interessante, mas talvez você possa, como pedagógico, trazer outros elementos, de trazer contrapontos do que ele vai ter lá e o que tem no Bernoulli, né? Então, isso a gente traz com base nos dados e faz essas abordagens e a gente vai descobrindo. Legal. Mas é a proximidade do... Entende que a gente sempre volta na escutativa. Sempre. Que é... Sempre. E o mais importante é, tudo bem, vamos fazer escutativa, mas a gente não vai guardar essa escuta no bolso. A gente vai agir, né? Daqui pra frente. Não adianta só escutar. Exatamente. A gente tem que partir escutar pra tá ação. bom, né? A mãe fala na fila da padaria também, né? Pode Exatamente. falar. Agora, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, O que eu vou fazer com essa informação? Exato. Boa. Olha só, o papo tá bom demais, meninas. A gente poderia ficar aqui, ó, horas conversando. Eu tinha várias perguntas. Os diretores das escolas vão estar falando, Fabiola, por que você não perguntou aquilo? Fabiola, por que você não perguntou aquilo? Mas nós temos um quadro que você, diretor, que também quiser mandar a sua pergunta, que você também entende que tem algum assunto que seja importante que a gente explore aqui nos nossos episódios, fique à vontade. Procure o seu consultor, encaminhe as perguntas que com certeza a gente vai trazer aqui. A gente vai trazer profissionais tão competentes, né, na altura aqui de Larissa, na altura da Amanda, para a gente poder tentar traduzir e levar essas informações para vocês. Então, a gente vai ter um quadro aqui que chama Direto da Escola. Então, direto das nossas escolas chegam perguntas, e a primeira pergunta é da nossa linda diretora Elizabeth, do SEC de Janaúba. Um beijo, que saudade de você, viu? Ela está perguntando assim, meninas, o que não pode faltar em um plano de marketing para garantirmos a eficácia da retenção dos nossos estudantes? As mesmas ações para a retenção também servem para a captação de estudantes? E aí, gente? Nossa, eu vou pedir licença para começar a responder de trás para frente. Boa. Porque definitivamente não são os mesmos planejamentos de marketing para retenção e captação. É claro que, né, mais uma vez, a escutativa, né, entender o comportamento do nosso público, né, que já faz parte da rotina da escola, é extremamente importante para a retenção e para a captação. Mas o plano de captação, ele é diferente, né? Você precisa fazer uma análise do mercado que você está inserido, né? Quais são os seus concorrentes diretos, os concorrentes indiretos. Tem toda uma questão de precificação, né? Se você vai aumentar, em quantos por cento você vai aumentar a sua mensalidade, enfim. Mas falando especificamente de retenção, assim, eu diria que todo o processo de escuta organizado em ações para você trazer para o seu dia a dia é o que vai fazer a diferença. Você não tem eu vou ser bem clichê aqui, você não tem uma receita de bolo, né? Porque cada família, a gente estava discutindo também dos bastidores, né, Lari? Cada família tem um comportamento, tem uma realidade.
Então, você precisa fazer essa escuta, colocar em ações num cronograma bem estruturado e depois partir para a ação, né? Lembrando que a comunicação precisa ser próxima, acolhedora, em primeira mão. Acho que daria mais outro. Daria, a gente outro poderia podcast. falar sobre isso. Vamos anotar aqui, pessoal. Vamos, Perfeito. Vamos lá. Outra diretora muito querida aqui do Bernoulli, a diretora Maria de Lourdes, do Núcleo Pedagógico Aprendiz, de Carmópolis de Minas. Um beijo, Maria de Lourdes. E ela também vem aqui para o marketing, hein, gente? Tá todo mundo aqui focado no marketing. Mas olha só, ela diz que, né, como é que a gente pode ajudar uma escola que tem um número menor de alunos, localizada em uma cidade do interior? Como é que ela pode fazer para melhorar a captação, fidelização desses estudantes? E aí, que dicas que a gente pode dar para Maria de Lourdes? Quer arriscar, Lari? Vamos ver. Acho que para mim o que é o mais legal da escola pequena do interior é o acolhimento. Acolher as pessoas é uma grande diferença de retenção. E quando você fala de algo menor, né, é mais fácil ainda. Porque é mais fácil você saber o nome dos alunos. É mais fácil, quando ele chega na secretaria, você chama o pai, reconhecer as pessoas, Verdade, reconhecer o pai, os alunos, e trazer coisas do dia a dia, né? Falar assim, e aí, como é que tá, né? Como é que a Maria Eduarda tá? Ela tá melhor, né? A gente viu que ela tava doente, ela, né, apresentou atestado aqui, mas ela já tá bem? Tá tudo bem. Faz diferença. Faz. Né? O porteiro saber, né? Na hora que vai chamar o nome da escola, tinha uma escola pequena que a Duda minha filha já estudou. O porteiro me via passando na esquina, chamava Maria Eduarda, sua mãe tá aqui. Eu não precisava falar. Isso é muito acolhedor. Isso fideliza demais. Isso já é um ato de fidelização. Porque é proximidade. Verdade. E são as nossas famílias veteranas que, no boca a boca, né, elas vendem a nossa instituição. E eu acrescentaria que é muito importante essa instituição resgatar a história dela. Entender se, de fato, ela quer expandir. Né? Qual o objetivo quando vocês criaram, né, essa instituição? Vale a pena também estudar um mercado próximo, entender o perfil dessas pessoas que ainda não vieram, né, para essa instituição? Boa, acolhimento, né? Não, no fim do dia, se a escola é grande, se a escola é pequena, o acolhimento e a escuta são extremamente importantes, né? Boa. Mais uma, meninas, a Rose do Instituto Êxito, um beijo, lá de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. A diretora Rose está perguntando das famílias, falamos bastante de famílias aqui, acho que dá para a gente dar aqui um fechamento aqui, né? Famílias que quase não participam das reuniões tendem a sair da escola. O que é que a gente pode fazer para evitar este afastamento? Ouvir esse podcast desde o começo. É uma super dica, mas meninas, deixo com vocês aqui. Mas será que essa é mesmo uma verdade? Eu e a Lari, a gente acha que pode não ser uma verdade. Eu acho que a realidade hoje tá muito diferente, né? Cada família tem a sua configuração. Tem a família que é super atenciosa. Aquela mãe... Gente, existem os grupos paralelos do WhatsApp, né? Nós sabemos disso. E aí, tem a mãe que pega tudo que recebe a cartinha, a anotação na agenda e compartilha no grupo. Ela é essa mãe. E tem a mãe que nem olha o grupo, que nem entrou num grupo. Então, cada um tem um comportamento diferente, tem uma posição diferente, um entendimento diferente sobre como é a proximidade com a escola. O que eu entendo que seria uma estratégia incrível é entender se marcou uma reunião, essa mãe não foi, por que ela não foi? Escuta, mais uma vez. Boa. Olha, a gente sentiu a sua falta. Fabíola, teve alguma questão? A data que a gente está colocando não tá legal, o dia da semana não é bom, esse horário não casa com a sua agenda. Me fala um pouquinho. É a escuta e, mais uma vez, não no sentido... O questionamento não no sentido da cobrança. Não, mas no sentido... Vem aqui, o que aconteceu? Eu posso te ajudar de uma outra forma? Perfeito. Né? Eu posso entrar em contato com você de uma outra forma? Perfeito. Porque, fatalmente, você também tem filho, né, Fabíola? A gente abre o grupo de WhatsApp de mães. Tem 200 mensagens. Aí a gente manda para aquela mais próxima. Oi, me conta o que aconteceu. Resume. Precisa de uma IA nos grupos agora.
hora, né? E se essa família não precisa de um horário diferenciado? Exato. Se essa família, especificamente, olha, mas Lari, eu não consigo fazer uma agenda para todas as famílias, mas uma reunião que você fizer isso, você vai ter fidelizado aquela família. Ela vai ter pra sempre. Vai ter pra sempre. E ela vai falar, olha, eu entendo que você não pode. Qualquer coisa, eu vou te mandar um resumo da reunião. Olha que incrível. É, maravilhoso. Você ouvir a família e falar, olha, eu sei lá, sou enfermeira, faço um plantão muito maluco, eu não consigo me organizar. Tudo bem. Eu vou te mandar todo o resumo. Você não tem que fazer uma ata da reunião? Compartilha essa ata. Especificamente para aquela família, Boa. nominal àquela Boa. família. Nossa, não tem mãe ou pai que não se sinta completamente, né, acolhido e privilegiado por estar dentro Importante, né, para aquela instituição. Para aquela instituição. Para além da renovação da matrícula. E a gente entender que não é só, ele não tá engajado. Às vezes não é isso. A gente precisa tirar um pouco dessa cultura antiga que a gente tem, às vezes, de entender que todo mundo tem que participar de tudo. Exato. Às vezes não é possível. Não é mais possível. As datas, as agendas, as coisas não estão colaborando para as pessoas terem essa disponibilidade que elas tinham antes. Às vezes a família tá super bem com a escola. Tá E ok. ela só não pôde participar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Perfeito, perfeito. E aí eu quero deixar aqui um recadinho final. Eu queria que cada uma desse aqui, se você pudesse deixar uma dica, uma sugestão, falar, poxa, de tudo isso aqui que nós conversamos hoje, que foi um banquete, meninas, um banquete. Mas se vocês pudessem deixar aquele recadinho final, aquilo que não pode faltar. Queria que vocês deixassem os recadinhos ali para as nossas escolas parceiras. Se eu pudesse deixar uma recomendação, né, para os gestores escolares, eu falaria um pouco sobre, muito que a gente falou de fidelização, retenção, não façam como uma campanha. Retenção e fidelização precisa ser uma cultura. Boa. E a cultura precisa estar em todos os colaboradores. É aquilo que a Amanda citou. É no bom dia, é no saber o nome, é na cultura do acolher, é na proximidade. Não é um evento. Eu não vou fidelizar porque eu fiz uma grande campanha. Não vou. Eu vou fidelizar porque no dia a dia eu tornei aquela experiência incrível, né? E eu trouxe 2 recomendações, assim, de leitura para vocês, para dividir com vocês, que eu sei que vocês gostam de ler, né? Que eu gostei bastante, assim, eu tô ainda mergulhando nele, porque eu gosto de ler o livro e comentar e ver, mas eu gostei muito do jeito Disney de encantar os clientes. É um livro muito gostoso, pequenininho, mas que traz vários insights, traz um pouquinho desse planejamento que a gente precisa ter, né? Não é só, o encantamento precisa de planejamento. Até para encantar a gente precisa planejar, não é fazer ações isoladas, né? Tem que ter um cronograma, tem que ter uma jornada, tem que ter... E um outro livro muito legal é O Poder dos Momentos. Que é isso que a gente fala ali do encantar, do fidelizar, do fazer diferente. Esse livro fala muito sobre isso, de a gente colocar os marcos, né? Que a fidelização não é contínua, elas são marcos. Então, esse livro fala muito sobre isso, é um livro bem legal também. Ele é um pouquinho mais grossinho, mas ele é super recomendado também, que vale muito a pena de vocês criarem esses poderes dos momentos aí nas escolas. Sensacional, excelentes indicações. E aí? Bom, vamos lá. Eu, pegando um gancho das dicas da Lari, eu falaria para as instituições não perderem suas essências. É muito importante a gente entender, assim, quais foram os motivos que nos fizeram chegar até aqui. A gente sabe que tem muitos modismos, né? Que as campanhas com pessoas dando piruetas e etc. E, de fato, não vai ser isso que vai ser o grande diferencial. Somado a isso, a importância da comunicação de dentro para fora, né? A gente ter esse cuidado com as nossas famílias veteranas, né? E sempre pensar como que os nossos processos acontecem de dentro para fora. Ou seja, nessa jornada, no dia a dia da escola, no encantamento dos eventos, no acolhimento das comunicações, na escuta, né? E transformar tudo isso em processos externos que certamente vão encantar novas famílias e vão ampliar os processos de captação. Assim, a gente sabe que não é simples, não é fácil, né? Mas, de fato, são passos extremamente importantes.
que a gente compartilhou aqui com vocês, né? Maravilhoso, maravilhoso. Eu quero agradecer demais. Primeiro, a disponibilidade de vocês, de estarem aqui conosco, de abrir esse repertório incrível, de abrir as portas do Colégio Bernoulli para os nossos colégios parceiros. Esse momento de integração, ele é muito esperado pelos nossos parceiros. Eles anseiam por conhecer como que acontecem as coisas aqui dentro do Colégio Bernoulli. E eu tenho certeza que muitos dos nossos colégios parceiros também vão dividir excelentes experiências conosco e que a gente também vai levar para dentro dos colégios Bernoulli essa experiência dos nossos colégios parceiros. É isso que a gente fala de parceria, é aquilo que todo mundo ganha, todo mundo cresce, principalmente o aluno. Ele está ao centro de tudo sempre e tudo isso existe porque a gente tem esses alunos ao centro e a gente está aqui 1 hora conversando, discutindo, trazendo ideias, falando sobre a importância desse aluno. Então, meninas, muito, muito obrigada. Foi incrível, incrível. E eu quero deixar aqui para os nossos diretores, mantenedores, pessoal da sala de matrícula. Eu sei que esse podcast, ele vai servir e auxiliar muito todos vocês, mas a gente não vai parar por aqui. Esse foi o nosso primeiro papo e eu quero convidá-los para assistir e para poder participar dos nossos próximos podcasts que a gente vai falar. Sobre dados. Vocês falaram tanto sobre dados aqui, é o tema do nosso próximo podcast, que nós vamos trazer exatamente como construir esses dados. Quais são as principais pesquisas, quais são os insumos, como é que a gente faz essa captação de dados e como as meninas trouxeram. Não adianta só ter o dado sem ação. O que é que nós podemos fazer com esses dados para transformar cada um desses dados em potenciais processos novos, em potenciais processos dentro do colégio. E um outro podcast que a gente vai falar sobre a sua escola nas redes sociais. Como é que a gente vai traduzir aquilo que a gente faz no dia a dia para dentro da rede social da escola? Então, são 2 temas que a gente também sempre ouve os nossos diretores, mantenedores, coordenadores pedindo muito para nós e a gente vai abrir mais uma vez essa experiência que nós temos aqui, essa prática para o dia a dia do colégio de vocês. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez, meninas, e esperamos vocês para o nosso próximo episódio. Um abraço.